O Alto Vale está recebendo a visita do secretário de Estado da Defesa Civil, Rodrigo Moratelli, também do diretor de prevenção, Fabiano de Souza. Hoje vamos a eles que estão visitando nesta manhã, início da tarde, Itaió, a barragem de Itaió, depois Ituporanga estarão lá também. E a gente vai falar então, iniciar esse bate-papo para falar dessas obras. Mas, primeiramente, secretário Rodrigo, uma satisfação recebê-lo. O que hoje, você como secretário, Fabiano também, vem até Itaió entregar as obras, enfim, o que nós temos para passar à nossa comunidade em relação à nossa barragem, a tão importante barragem oeste de Itaió. Obrigado, bom dia. Bom dia a todos. Para nós é sempre uma alegria visitar o Alto Vale, porque somos filhos aqui, então quando a gente retorna para casa para olhar as coisas que estão sendo feitas no Alto Vale, nós ficamos muito felizes porque passamos muitos anos sem ter investimento nessa área, e não foram poucos anos, né? Vamos considerar mais de 30 anos sem ter nenhum investimento na área de prevenção aqui no Alto Vale, a gente sempre recorrentemente sofrendo com o impacto das cheias, e nesse momento nós aí passando por um grande momento, que é a finalização da obra de Ituporanga e de Itaió no que diz respeito à sobrelevação e à introdução do canal extravasor nos dois equipamentos que a gente tem aqui no Alto Vale de prevenção de cheias. Tá certo. Rodrigo, em relação à capacidade aumentada das duas barragens, as obras, enfim, elas cumpriram todas as expectativas? As obras, as pessoas já têm muitos visitado as obras aqui, e elas, como são obras que você consegue verificar ela passando pela estrada, tanto lá em Ituporanga quanto aqui em Itaió, elas têm uma qualidade muito boa, elas respeitaram todas as normas técnicas, principalmente no que diz respeito à segurança. Estamos desenvolvendo nesse momento agora também o trabalho do plano de segurança de barragens, que é uma situação que a lei impõe, e também nós já tínhamos isso antes da própria imposição da lei, que foi em virtude das ocorrências do último ano. Já estava dentro do nosso projeto a implementação do plano de segurança e de operação, até esse é o motivo da nossa visita hoje, conversar com os técnicos que operam a barragem e ver como está a tratativa com as empresas que estão fazendo o plano de operação. E isso mostra as obras, pelo visual, todo o carinho e toda a atenção que a Defesa Civil deu nesses dois equipamentos. A barragem de Itaió, além de ser um equipamento de segurança para a nossa região, hoje é um equipamento turístico. E a gente percebe a sociedade local organizada querendo tornar ele muito mais turístico do que também já o foi no passado. Barragem de Ituporanga, nós observamos o tipo construtivo da obra, tivemos que fazer lá um canal extravasor subterrâneo, um túnel. Então isso é um desafio da engenharia, você construir um túnel. Óbvio, se constrói túneis há cerca de décadas, séculos atrás, aqui com a própria estrada de trem que circulava na nossa região, mas no último ano, a única obra dessa qualificação, nos últimos 2 anos e meio, é a da barragem de Ituporanga. Então, nós estamos com essas duas obras hoje já operacionais, e tivemos as barragens operacionais durante também a sua construção. Muito se fala, a obra aumentou o prazo, reduziu o prazo. Não, a obra aumentou o prazo. Nós sabíamos do desafio que nós teríamos de reformar esse equipamento e sobrelevar esse equipamento com ele operacional. Então, quando vinha a chuva, o lago voltava a estar o reservatório cheio, você tinha que paralisar a obra, depois aguardar o lago retornar à situação anterior, ver o que essa operação estragou na obra, quando não era em secadeira, era alguma coisa da obra que estragava, e você tinha que retomar a obra novamente em operação. E no ano passado, no mês de outubro, quando nós tivemos que operar com o equipamento de Itaió, com o canal extravasor que não estava concluído, a gente teve problemas de erosão do canal, uma série de problemas que foram gerados. Para quê? Para que a gente pudesse reduzir o impacto daquela cheia que já estava conosco. Tivemos que fazer os cálculos da base do projeto para poder operar o canal nos momentos corretos dele. Operamos de forma, vamos considerar assim, inicial, mas ganhamos um grande conhecimento com aquela operação e conseguimos reduzir bastante o impacto da cheia, que no nosso ver foi grande, pelo volume de chuva. Se ele não tivesse operado, e se o sistema da forma de operação não tivesse sido alterado, porque nós operávamos o barramento com o nível do rio, e hoje operamos o barramento no sentido da dinâmica de fluidos, com a velocidade que essa água tem dentro dos dois eixos, tanto do rio Itajaí do Oeste quanto do rio Itajaí do Sul, e com isso a gente tem uma outra operação no que diz respeito à abertura, fechamento, que contradiz um pouco o que no passado era utilizado, mas é em cima de toda essa base
nova que a gente tem de informação sobre a nossa área aqui dos rios do Alto Vale. Até antes de nós conversarmos com o Fabiano, diretor de prevenção, o secretário Rodrigo, digamos assim, a obra de uma forma bruta está pronta, as principais funções dela estão 100%, mas até para uma questão turística será feita alguma espécie de embelezamento da barragem? Nós temos as questões de segurança que são prioritárias, então nós temos que cercar o equipamento, nós temos a questão do alteamento da SC350, nós temos um ponto que vai ser alteado, nós temos a questão do acesso pavimentado, a reforma da ponte, nós temos a questão que está correndo agora, a desapropriação de 13 propriedades que tem um lago que vai ser afetado quando no momento de maior elevação do reservatório. Então, a Diretoria de Patrimônio já está com toda a documentação, tinha um imbróglio entre a SPU e o Governo do Estado, porque tecnicamente quem teria que estar fazendo desapropriação era a SPU, que era dona do patrimônio anterior, mas aí a gente estabeleceu uma nova sistemática, conseguimos a liberação deles para fazer isso pelo Estado, então isso já está caminhando. Temos a obra do Mirante, que vai ser feito lá na parte que ficou meio abandonada ou esquecida da obra, que é uma parte muito bonita, onde você tem uma visão muito interessante da barragem de Itaió e também de Ituporanga. Temos a questão da implantação do Centro Operacional das barragens aqui em Itaió, que vai operar todas as barragens do Alto Vale do Itajaí, também a barragem de José Boatê, que é a barragem do Rio Ercílio, porque você tem que ter sistemas redundantes. Nós temos a operação com os barrageiros, nós vamos ter uma central que vai chegar todas as informações aqui, que vai ser lá na barragem. E também temos o monitoramento que vai ser remoto lá do Centro Integrado de Gestão de Riscos e Desastres, que está sendo edificado e montado lá em Florianópolis. Então, tudo que vai acontecer dentro da operação da barragem aqui no Alto Vale, ela vai ser feita à distância, com base em modelagem hidrológica e tendo como previsão a modelagem atmosférica. Então, a gente sabe o que está ocorrendo de chuva, qual a previsão de chuva futura e como você opera com esse equipamento. Tá certo. Como anunciado, também estamos recebendo o diretor de prevenção, Fabiano de Souza. E quando se fala em prevenção, se busca, claro, diminuir os impactos, né, de tudo que a natureza acaba nos proporcionando. E quando se fala em prevenção, se fala muito em barragem, como a gente sempre ouve há décadas, né, se fala da barragem de Itaió. Além dessas obras da reforma das barragens, ou melhor, das ampliações dessas barragens, o que a comunidade do Alto Vale, Fabiano, está aguardando ou poderá aguardar a respeito de outras obras no que diz respeito à prevenção? Obrigado também, bom dia. Bom dia, Jefferson, bom dia, amigos ouvintes. Bom, quando a gente fala sobre prevenção de desastres ou gestão de risco de desastres, o assunto é bem amplo e não envolve somente estruturas físicas, barragens ou obras em geral. Nós temos várias ações em andamento pela Secretaria de Estado da Defesa Civil aqui no Alto Vale. Nós temos barragens previstas para a região de Mirim Doce, barragem no Perimbó. Temos, não especificamente para o Vale, mas a cobertura integral do território catarinense com radares meteorológicos. Devemos aumentar a densidade da rede observacional de superfície com a instalação de novos pluviômetros, estações hidrometeorológicas, melhoramentos fluviais. Enfim, é um conjunto de obras que dizem respeito à ação de mitigação ou prevenção em sentido geral, mas que a população, mesmo tendo benefício dessas ações, deve ter a percepção de que a participação dela, o envolvimento dela, a preocupação com os riscos de desastre é tão fundamental quanto a execução de uma obra que preveja algum tipo de evento que ela pode ser afetada. Nós costumamos dizer na Defesa Civil, e todas as obras, todas as ações, elas são fundamentais. Mas jamais o ser humano vai poder dizer que uma obra ela é suficiente para evitar qualquer ação da natureza. A obra não vai evitar uma chuva. Ela vai minimizar o impacto dessa chuva. Mas a população tem que saber também quais são os riscos que estão envolvidos e o que ela precisa fazer para se proteger. Então, por exemplo, quem tenta construir uma casa deve ter primeiro uma informação se aquela área que ele pretende construir é segura ou não. Não é uma obra da Defesa Civil que vai proteger a casa dele de uma encosta ou uma construção mal feita. Então, quando se fala em prevenção de desastre, o mais importante são as pessoas entenderem ou procurarem informações sobre os riscos a que elas estão expostas. E a partir daí, ela mesma começar uma ação
começar a ter conhecimento sobre o que ela pode fazer e, em parceria com o poder público, aí sim ter um conjunto completo e efetivamente a gente trabalhar a proteção da comunidade. Tá certo, Fabiano, você tocou num ponto importante, a questão dos radares meteorológicos. Eu gostaria de saber sobre a atuação, o funcionamento do radar de Lontras e esse novo radar, inclusive que uma empresa dos Estados Unidos foi escolhida, né, para fabricar o radar meteorológico do sul de Santa Catarina. Como está a situação dos radares pelo nosso estado? Bom, nós temos radares meteorológicos especificamente para ações de defesa civil, né, ou ações gerais para informações do estado. Em Santa Catarina nós temos já um radar em funcionamento, que é o de Lontras. Nós temos um radar que foi contratado e está em produção, está em fase de produção do equipamento e produção da torre em Chapecó. Esse é um radar alemão, está sendo produzido na Alemanha. E agora nós temos em fase final de licitação um radar meteorológico diferente desses outros dois radares, um radar um pouquinho menor, de banda X, tem um raio de atuação menor para cobrir só a parte final do estado de Santa Catarina, região sul, envolvendo ali cerca de 50 municípios. Bom, o radar de Lontras ele está em operação, nós já utilizamos ele na atuação dos meteorologistas para a emissão do alerta, e daí nós devemos ter, no ano que vem, a cobertura integral 100% do território catarinense coberta por radar meteorológico. O radar meteorológico em si, e é bom que se frise, né? Ele é um equipamento que faz parte do sistema de previsão e alerta. Ele é um equipamento que é a base da atuação da defesa civil. Não se faz defesa civil, não se faz proteção da população sem informação. Então o que o radar faz é nos fornecer uma informação inicial que desencadeia todo um processo de atuação da defesa civil. Além do radar, nós precisamos ter a confirmação dessa chuva com pluviômetros instalados na superfície para aferir exatamente quantitativo e localização dessa chuva. O radar nos antecipa essa informação e nós confirmamos ela com um sensor de superfície, e a partir daí o desencadeamento de alerta com participação da mídia. Vocês fazem um trabalho fundamental, não adiantaria eu ter o radar se não tivesse como difundir essa informação. Então o radar ele é o equipamento inicial de todo o sistema. Ele é a peça fundamental, como eu disse, sem informação nada é feito. Mas ele não atua sozinho e ele não evita o problema. Ele é uma peça fundamental para eu antecipar uma informação. E a partir dessa informação eu ter ações subsequentes. Certo. Fabiano, você esteve em uma viagem ao Japão, se não me engano ficou lá por 30 dias. Como que foi essa experiência lá naquele país? Porque você foi buscar mais informações e aprender mais sobre a questão da prevenção, né? Eu fiquei 35 dias no Japão. Acabei de voltar, faz 10 dias que eu estou de volta ao Brasil. E eu posso falar sobre o Japão em parceria com o secretário Rodrigo, que também já esteve lá durante um período semelhante. E o Japão é modelo. Eu me sinto até confortável em falar junto com ele, porque a impressão que eu tive do Japão é a mesma que ele teve também. Ele foi no ano passado, eu fui em 2014 e agora em 2016. O Japão é modelo, é exemplo para o mundo inteiro. Nós encontramos bons exemplos, boas ações em proteção e defesa civil mundo afora, inclusive no Brasil e Santa Catarina mais especificamente. Mas falar de proteção e defesa civil é difícil nós falarmos algo que não seja relacionado ao Japão. A política geral de prevenção de desastres do Japão é algo que salta aos olhos. Nós tivemos recentemente uma notícia de uma cratera aberta no centro de uma cidade japonesa, no cruzamento da cidade de Fukuoka. Era uma cratera de 15 metros de profundidade e um cruzamento inteiro. Deve ter uns 20 de largura. Mais ou menos, uns 20 de largura, 15 de profundidade. Em 48 horas eles recuperaram completamente aquela estrutura. Em 2011 eu visitei o local que foi afetado pelo tsunami de 2011. Não dá para falar de uma cidade só, todo mundo fala de Fukushima por causa da usina nuclear, né? Mas na verdade foi toda uma região, a região nordeste do Japão inteira foi afetada. E em 6 dias eles recuperaram toda uma rodovia. Toda aquela área afetada hoje, passados aí 5 anos, ela já está em fase final de recuperação.
todas as estruturas foram recuperadas, serviços públicos recuperados. E agora eles estão em fase final de acomodação definitiva da população que foi afetada. Então o Japão é formidável, é algo que é espelho. Precisamos evoluir bastante para chegar no nível de Japão, porque a base do Japão que proporciona, que possibilita que eles façam tudo isso, é algo que a gente almeja o tempo inteiro nas ações que a gente faz em defesa civil. Muito se faz em obras, muito se faz em ações de prevenção em geral, participação comunitária, mas o grande diferencial do Japão é a cultura de prevenção que existe lá na população em geral, não é só no poder público. O Japão respira prevenção de desastres o tempo inteiro. Não só porque é sempre bem afetado, mas porque eles vivem constantemente o risco de um grande desastre. Então eles respiram proteção e defesa civil. E por isso a gente vê as ações que eles desencadeiam o tempo inteiro. Secretário Rodrigo, nós poderemos chegar a esse nível de rapidez e de, digamos assim, né, de prevenção que tem no Japão? É um trabalho que a gente começa no Estado, é um trabalho que vai depender de uma política forte de governo nos próximos anos, e não falo em anos, falo em décadas de trabalho forte, árduo. Nós estamos dando pontapé inicial. O governador Raimundo Colombo, ao criar a Secretaria de Estado da Defesa Civil, ele não cria uma secretaria, ele cria a visão do Estado para o gerenciamento de riscos. Então, nós estamos hoje, ontem nós estávamos discutindo com a Secretaria de Planejamento a introdução dos levantamentos, dos mapeamentos dentro do planejamento do Estado, planejamento econômico do Estado, planejamento estratégico do Estado, o planejamento junto aos municípios para determinação dos planos diretores, para que a gente consiga reduzir o impacto dos desastres. O que é um desastre? O desastre é uma crise que teve proporções maiores, aonde a população e o ente público não conseguiram reagir de maneira rápida. Então, o que pode configurar um desastre de inundação? A elevação do rio? Não. A colocação de estruturas públicas e de pessoas dentro da área que vai ser inundada. Então, quando você tem um município com uma recorrência de alagamento com uma cota de rio a 6 metros, por exemplo, você está no Rio do Sul aqui, onde é a minha origem, e você ainda flexibiliza a construção em cota de 6 metros, 6 metros vai ter com recorrência do rio. Então, qual que é o erro? A ocupação está errada. E quando você fala no Japão, nós estamos falando de uma legislação que começa a ser feita lá em 1898. Tá? A primeira legislação de prevenção, a Lei Nacional de Construção na Área de Encostas, 1898. Então você pega quanto tempo já de legislação? Eles têm 52 leis específicas para isso, até o ano de 2015. Não sei se foi criada alguma lei esse ano, Fabiano teve lá. E isso mostra qual é a preocupação. Durante a nossa estada lá, a minha eu passei por 4 terremotos, o Fabiano passou por 1. Passei por 1. Então o que acontece? Você tem a situação de ter 100 terremotos por ano dentro de uma área territorial. Num país que tem 2 vezes mais espaço do que a área territorial de Santa Catarina, certo? Que é a terceira economia mundial, certo? E que tem uma população hoje que está fazendo todo um trabalho de redução populacional e não aumento. Eles têm a previsão, eles têm 130 milhões de habitantes, e eles têm a previsão até 2052 de reduzir essa população, porque eles não têm área urbana segura para tanta população. Então, isso são culturas que você gera a prevenção de riscos. Tá? E na nossa região do Alto Vale, eu até falo muito agora, está tendo uma nova mudança de legislação municipal, do Poder Executivo Municipal. Muda, em virtude da finalização do mandato da Casa Legislativa e do Executivo, agora dos municípios. E no Alto Vale, como todos os países, todos os municípios do Brasil, vem uma nova legislação, uma nova legislatura e um novo chefe executivo. Nós temos que tratar esse processo de ocupação urbana, esse processo da gestão de riscos, esse processo de futuro com prioridade. Porque não adianta você manter uma boa estrada, manter uma boa escola e daqui a pouco um desastre vem, uma crise vem que se torna um desastre e venha a afetar isso. Você tem que ter políticas públicas que consigam minimizar o efeito disso. Nós estamos começando não só com políticas estruturais. A barragem é uma política estrutural, ela é uma obra. Mas o radar não é uma obra, o radar é uma ação não estrutural no final. Tecnicamente ele é uma obra quando você constrói, mas ele gera uma informação. Essa informação gera uma ação.
E essa ação é que vai reduzir o impacto de uma crise para não transformar ela num desastre. E por aí vai todas as ações que vão culminar em planos de contingência, planos de evacuação, planos de operação, que são situações que o Estado está montando para o ano que vem desenvolver com as novas gestões municipais. Nós passamos a partir do primeiro semestre a emitir alerta já referenciado para o celular de todo catarinense, todo cidadão que esteja em Santa Catarina, em qualquer área do nosso território. Isso é um avanço já similar ao que tem no Japão. Então, a nossa ida, a ida do Fabiano nesse momento lá no Japão, foi para certificar o nosso planejamento de Estado, que não finda em 2018. Na verdade, nós estamos deixando um planejamento hoje que deve, tecnicamente, na data de hoje, já ir até 2023, e até a saída nossa dessa gestão, acredito que a gente deixa um planejamento no mínimo de 20 anos para frente, no que diz respeito ao Plano Estadual de Redução de Riscos. Tá certo. Secretário, queremos agradecer aqui a participação. Primeiro, gostaria de finalizar, então, com o Fabiano, diretor de prevenção, agradecer a presença ao vivo aqui nos estúdios do Educador e dizer que nós estaremos sempre à disposição para trazer essas informações. Muito obrigado. Bom, nós é que agradecemos. Sempre é uma satisfação voltarmos aqui ao Alto Vale, né? O secretário Rodrigo é filho do Alto Vale e eu me sinto como um adotado aqui pela região. Cidadão insulense. E a gente tem um carinho especial. É claro que a nossa atuação, nós estamos investidos num cargo que visa a proteção de todo o território catarinense, mas nós temos um carinho especial pela região do Vale do Itajaí, do Alto Vale do Itajaí mais especificamente, e para nós sempre é um prazer retornar aqui à região. E certamente é sempre muito melhor voltarmos num momento de normalidade, com boas notícias, e participando de um programa como esse, trazendo novas informações à população. Então nós é que agradecemos a participação, a possibilidade, e a gente fica sempre de portas abertas para atendê-los da melhor forma possível e quando necessário. Obrigado. Tá certo. Quero estender também um agradecimento ao secretário Rodrigo e dizer que também estaremos sempre à disposição com os microfones abertos. Muito obrigado. Agradeço e a gente deseja aí um bom dia a todos. Pede que as pessoas que acompanhem o trabalho da Defesa Civil, até porque nesse momento que a gente vive, nesse período do final do ano, quando termina a primavera e inicia o verão, a gente tem sempre esses problemas de temporais no final do dia, trazem para nós o vento, trazem para nós às vezes o granizo. Então que acompanhe os alertas que o Estado fornece, são os alertas oficiais através das mídias da Defesa Civil, que é o site, Facebook, Twitter e o Instagram, e também o site da Epagre-Ciram, onde são emitidos os alertas diários e durante uma evolução do sistema, a cada hora ou a cada minuto, para a informação da população.